Fernando Horta, como romper com esse conjunto de pressões? Eu quero lembrar também a todos aqui que ontem saiu o PIB do Brasil, que surpreendeu, foi 0,9% no último trimestre, e o mercado estava analisando que seria 0,3%, né, projetando 0,3%. Eu estou dizendo isso porque crescimento do país, e o Lula é uma figura que sempre está atento a essa questão, né? Só vai combater a fome, só vai erradicar a fome de novo, gerar emprego, tudo mais, se tiver crescimento. Com a educação é a mesma coisa? Vamos lá, Horta. Tantas coisas ditas aqui, hein? Pode abrir seu microfone. Você que abre. Pode abrir. Então, muita coisa, né? O pessoal fica fazendo a cabeça da gente entrar em piração, né? Eu acho que para passar um pouco dessas questões mais teóricas para as questões mais práticas, eu acho que um dos grandes, se não o maior problema que nós temos no nosso planejamento educacional, especialmente planejamento educacional brasileiro, é essa ideia de educação para o mercado. Por que eu quero dizer isso? Né? Porque pode parecer estranho. Como assim? Mas educação para o mercado? Não é a função da educação preparar os corpos e as mentes para o processo de produção, né? Não é isso que está lá na Constituição. Se vocês olharem, está lá na Constituição, isso sim. Ok, mas a gente tem que discutir o conceito de mercado, porque o conceito de mercado que baliza esse tipo de educação no Brasil, ele ainda está no século XX. A formação da educação brasileira é para um mercado que basicamente só existe nas periferias da estrutura capitalista. Quer dizer, o único lugar onde você ainda efetivamente tenta resolver problemas da educação baseado na diminuição da quantidade de conteúdo, porque é isso que o novo ensino médio propõe, né? E na alteridade dos saberes a partir das consciências dos próprios educandos, né? Num sentido de que o indivíduo educa a si mesmo, de uma forma técnica, inclusive, o único lugar onde existe isso é na periferia do sistema mundial hoje. Porque nos centros do processo de produção de tecnologia, que hoje coordenam grande parte do desenvolvimento mundial, e aqui eu falo União Europeia, falo China, falo Coreia do Sul, né? Os Estados Unidos já estão quase saindo desse centro. Quem conhece o sistema educacional norte-americano sabe que ele já está quase com o pezinho fora. Mas nesses grandes centros, o que se percebe é que essa ideia de educação para o mercado, uma educação funcional que diferencia os indivíduos, colocando cada um deles dentro de um espaço esperado de produção, ele é tremendamente danoso para a sociedade, né? Porque se eu parto do pressuposto que as populações periféricas precisam estar adequadas ao mercado que lhes é possível de trabalho, eu estou perdendo todo aquele capital humano que poderia vir a se transformar em grandes artistas, grandes cientistas, grandes pesquisadores, grandes engenheiros, e eu estou colocando essa gente toda dentro de um curso técnico. Para que eles, né, estejam com 17 anos, 18 anos, 20 anos aptos a trabalhar, no sentido de produzir e reduzir efetivamente aquilo que eles poderiam oferecer para as sociedades. Essa alocação prévia de recursos, que é o que o novo ensino médio tenta fazer, né? O novo ensino médio tenta fazer com que crianças de 11, 12 anos já se aloquem dentro do processo produtivo, a partir das suas visões de mundo, do seu interesse, me parece que reduz demais a capacidade de um projeto nacional de educação. Por quê? Porque se a gente for olhar quais são os grandes projetos bem-sucedidos no mundo, Conde, nós vamos ter que passar necessariamente por experiências como Coreia do Sul, por experiências como a própria União Soviética, como China e como países países europeus, né? Especialmente ali Holanda, especialmente os países nórdicos. E o que a gente encontra de semelhante em todas essas experiências, em que pese que elas têm contextos históricos diferentes? O que nós vemos de semelhante nisso é a presença brutal de investimentos públicos e uma lógica de educação inclusiva, igualitária e pública. Em alguns desses países não há escola privada, para você ter uma noção. Porque o sentido é que a própria ideia de uma escola privada diferencia os saberes e as disposições dos saberes da sociedade. E olha só, enquanto o mundo inteiro chega a essa conclusão de que a educação pública, e aí quando eu falo por educação pública, eu falo ela sendo, obviamente, universal, gratuita
e total, né, no sentido de que eu não privilegio uma área ou outra, enquanto o mundo inteiro se percebe disso, o Brasil tenta uma educação rateada, uma educação parcelada, uma educação em que você entrega espaço, pequenos farelos de educação conforme o interesse dos gestores, porque é assim que o novo ensino médio está estabelecido. O gestor define o tamanho do investimento e para que lado esse investimento vai acontecer. Ou seja, isso relega a educação brasileira a basicamente uma morte funcional em todo o século XXI. Nós estamos formando no século XXI pessoas para atuarem no mercado do século XX, que não existe mais. O atraso que isso vai nos gerar, Conde, é centenário. Nós vamos levar 100, 200 anos para voltar ao que nós poderíamos ser se esse modelo for implementado, como está sendo nesse momento. Vamos falar sério.